Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E o nosso tema hoje é diabetes juvenil ou do tipo 1. O diabetes está se tornando a epidemia do século. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, a doença já afeta 246 milhões de pessoas em todo o mundo. Até 2025, a previsão é que esse número chegue a 300 milhões. Aqui no Brasil, há mais de 6 milhões de pessoas com diabetes. Uma doença que não atinge apenas adultos e pode ter diferentes causas. Vamos desvendar este assunto, saber do tratamento e dos avanços da medicina. Veja os destaques do papo. E o que é diabetes? Muito pouco. Só que é uma doença, né? Você tem algum caso de diabetes na sua família? Você é diabético? Sou diabético tipo 2. O SUS dispensa o tratamento da diabetes tipo 1 como se fosse diabetes tipo 2. Existem drogas que têm efeitos mais prolongados, o que faz com que a criança tenha que receber menos injeções. Então, vamos conhecer as mães que vieram hoje aqui. Você é a Sônia. Isso. Você tem uma filha. Uma filha. De 9 anos. 9 anos, a Amanda. Ela veio? A Amanda tá veio, aqui? Ela tá ali atrás. Então ela veio brincar hoje aqui. Veio. E a Amanda, você descobriu que ela tinha diabetes, ela tinha quantos anos? 7. Então depois você vai contar pra gente o que mudou aí na vida dela e da família, né? Com certeza. Você, Adriana? Sou a Adriana, eu tenho 2 filhos com diabetes. Mas você é mãe de 3, né? De 3, você é mãe de 3. E a minha primeira filha ficou com diabetes com 14 anos. Hoje ela tem 21. Ela não veio? Não veio brincar. Ela está na faculdade. E o meu filho ficou com 18 anos no ano passado. Hoje ele tem 19 e também está na faculdade, enfim. E o seu caçula é que não tem? Não. Ele está com quantos anos? 12. Uma menina, 12 anos. E os seus não vieram, nenhum deles? Não. Não, eles não podiam. Tá bom. Da próxima vez você fala para eles virem. Sim. Você é a Rita? Isso. E Rita, você tem 4 filhos? 4 filhos, só um que tem diabetes. Ele tá aqui? Tá, é o João. Quantos aninhos ele tem? 5. 5 anos. E quem mais que tá? Ali é a sua filhinha? A Maria, é. Ela tem quantos anos? 4. Eles têm a diferença de 1 ano? É. A minha do meio pro meu mais novo também, 1 ano de diferença. Parecem gêmeos, né? É verdade. E o João, você descobriu que ele tinha diabetes, ele tinha quantos anos? 2 anos e 6 meses. Bem pequenininho, né? É. Agora ele tá com 5. E como é que tem sido aí? Tá conseguindo controlar? Agora você já sabe o que agora tem sim, no começo você fica, né, perdida, né? Sem noção, não sabe lidar, mas agora... Tá, então daqui a pouco você vai falar mais desse começo, como é que foi, tá bom? Tá bom. Em 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Por 2 anos consecutivos, a Federação Internacional de Diabetes destacou como foco da campanha as crianças e os adolescentes. O diabetes é uma das doenças crônicas mais comuns na infância. Segundo a Federação, o diabetes tipo 1 cresce cerca de 3% ao ano em crianças na fase pré-escolar. Já o diabetes tipo 2, antes tido como uma doença de adulto, vem aumentando em taxas alarmantes em crianças e adolescentes. Para tirar nossas dúvidas, convidamos a Denise Franco, que é endocrinologista e é também coordenadora de educação da Associação de Diabetes Juvenil. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Denise, existem vários tipos de diabetes? Nós conhecemos mais comumente o que tem na população em geral é esse diabetes tipo 2, né? Que tem o vovô, a vovó, um tio, sempre você conhece alguém. Então, esse que a gente fala que tem uma epidemia. Desses que nós conhecemos o tipo 2, que é o diabetes em geral, você tem ainda o que nós estamos discutindo hoje, que é o diabetes que acontece em crianças e adultos jovens, que nós chamamos de diabetes tipo 1.
Mas você ainda tem diabetes que acontece só na gestação. Então, e aí é passageira, não é? Pode ser passageira? Então, ela é passageira porque assim, ela instala na gestação e ela, normalmente, quando termina a gestação, você termina o quadro. Só que ela, pra gente, é um momento muito especial para a mulher, porque aquela mulher tem que ser seguida, porque o risco dela de ter diabetes tipo 2 ao longo da sua vida é em torno de 25% a 50%. E precisa, só para concluir, no caso da gravidez, precisa controlar, inclusive, pela saúde do bebê, não é? Então, tanto pela mãe quanto o bebê, porque você tem alterações que podem acontecer nesse período da gestação, né? Por causa do diabetes, você pode ter comprometimento tanto da saúde do nenê quanto também a da diabetes mãe. Gestacional, nenhuma de vocês teve, ninguém teve. Agora, quais os principais sintomas do diabetes? Juvenil, né? O tipo 1. Se você chama isso, você pode dividir. Os sintomas são semelhantes, porque o que mais chama a atenção dos sintomas é o aumento do açúcar no sangue, né? Então, com isso, você tem pessoas que têm queixa de muita sede, faz muito xixi, come muito e continua mais magrinho, né? Você vai olhar as crianças, quando a gente fala em diabetes tipo 1, é um quadro que você consegue ver rapidamente acontecer. Porque você vê seu filho de uma semana para outra, ela perdeu muito peso. Você falou que a gente sempre conhece alguém com diabetes, ó, a gente conhece aqui o Almir. A sua é do tipo 2, Almir. A minha é hereditária, meu pai não tinha grana para me deixar, de herança, me deixou as dançarinas do diabo, que são as diabetes. E não pode falar diabético? A gente não ouve mais as pessoas falar. Eu posso falar, o Almir, ele é diabético. A gente prefere dizer, ao invés de você dizer que é uma pessoa, alguém que é diabético, a gente prefere dizer que assim, é uma pessoa que por acaso tem uma doença. Senão você acaba focando num pedaço dele. E como que você descobriu? Ela estava com 7 anos e o que aconteceu? Então, todos esses sintomas que a doutora mencionou aqui. Ela começou a beber água, ela não tomava água de jeito nenhum. Eu brigava com ela para ela tomar um copo de água. De repente, do nada, ela começou a beber água por conta própria, uma quantidade assim, já levantava de manhã. A primeira coisa que ia fazer era 2 copos de água. Começou a urinar na cama, ela nunca fez xixi na cama, nem quando ela saiu das fraldas. Aí o perda de peso, assim, uma coisa assustadoramente muito rápida, de que você olha assim um dia, daqui a pouco no outro dia você já leva um susto de diferença. Muito abatida, abatimento, assim. O tratamento é doloroso, é difícil e exige disciplina. Como foi para você começar esse tratamento com seus filhos? A primeira filha, quando ela ficou diabética, com 14 anos, eu acho que foi um choque para a família, né, num primeiro momento, porque eu acho que tem uma coisa que, o que mais pega, eu acho que na diabetes, é falar que é para sempre. Eu acho que isso é um peso, porque você pode ter uma doença e você aguda, que você vai cuidar e vai tratar, e mesmo que fosse 10 anos, tá, 10 anos, mas quando você fala para sempre, você tem que falar, bom, isso vai fazer parte da vida da minha filha e da família, porque não tem como tratar uma criança se não tratar a família junto. Né? E começa, eu acho que o que a doutora falou, que é o mais importante, é tirar o peso da doença. Então, em casa, eu jamais acho que meus filhos são doentes, de cara eu falo, você tem uma doença crônica, você não é doente, porque é uma forma de olhar, né? E tem dado muito resultado, porque eu vejo que meus filhos não deixaram de fazer absolutamente nada na vida, né? Eles têm o controle, mas eles tiveram que mudar a alimentação, isso que eu acho que é que tem que mudar. Então, e o mais engraçado, eu acho que é isso. Na minha casa, sempre eu tive uma alimentação muito saudável. Então, quando a minha filha ficou com diabetes, eu falei, mas como? Se sempre foi saudável. E aí eu fui procurar descobrir por que ela... qual a causa da diabetes dela? Então, a gente foi, né? Aí os médicos falam, é uma questão genética, não é hereditária, é genética. Não tem nenhum caso de diabetes na minha família. Quer dizer que nasce com essa predisposição? É igual você ter, por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Mas na família mas cadeia, né? Nós sabemos que, assim, tem algumas regiões que você consegue marcar. Então, por exemplo, tem uma ilha onde as crianças, tem uma alta incidência de diabetes tipo 1, mas as crianças entram para o aleitamento não materno, eles terminam o aleitamento muito mais precoce. Então, eles são expostos a uma proteína de leite mais precocemente. Então, isso achou-se que é um dos fatores que você pode desencadear
a doença naquela região. Isso não quer dizer que em outras viroses até também. Viroses, então virose é uma coisa que você tem um desestabelecimento do seu sistema imune e isso pode ser um fator desencadeante. Então é comum você ver às vezes um quadro de gripe e depois de 3, 4 semanas aparece a doença. Entendi. Ou teve um apendicite, que é um estresse, depois apendicite. Porque cai a resistência? Porque cai a resistência. Mais ou menos, assim, algo que teve um estresse maior para o teu organismo, ele liberou o seu sistema imune e ele começou a reconhecer aquela célula que era normal para ele, como se estranha. E aí começa a atacar a célula que A Amanda aconteceu mais ou menos isso. Depois de uma gripe muito forte. A minha também. Também depois de gripe. Depois ela teve uma gripe muito forte, depois dessa gripe que aconteceu. E a Rita? Me fala do João, Rita. Como é que foi? Ele tinha 2 aninhos? Ele tinha 2 anos e 5 meses na época, né? E aí ele começou a apresentar o quê? Assim? Ele começou a emagrecer, beber muita água, fazer xixi na cama. Temos assim, de uma semana, assim. De uma hora para outra? De uma semana para outra, assim, já perdeu muito peso. Aí eu comecei a contar à noite quantas garrafinhas de água ele tomava. Ele estava tomando 6 garrafas de água por noite. Aí, criancinha pequena, assim, você não faz exame de sangue com frequência, né? Os lábios dele ficavam muito secos, entendeu? Começou muito magro, manchinha, assim, descascando assim no rosto. A diabetes não tem cura, né? Qual é o tratamento? Nós sabemos que assim, nós estamos trabalhando para isso, acho que é importante dizer para as mães e dar segurança para os pais de que existe um trabalho muito grande em cura, né? Mas ainda a gente tem um trabalho para caminhar. Uma vez você fez o diagnóstico, a primeira coisa que nós temos que pensar é trabalhar com a família, dar apoio para a família e fazer o primeiro passo, que chama-se educação em diabetes. O que é isso? Primeiro, informar a importância do tratamento, dar estrutura e das ferramentas para o tratamento. E disso aí passa nutrição. Então, não é que a vida muda tanto, porque melhorou muito o tratamento. Então, hoje você pode ter uma criança que ela não vai ser mais segregada e dizer que ela é o diabético, porque a gente nem fala mais isso, mas é aquela criança que tem diabetes. Então, mas você vai adaptar o tipo do dia a dia dela com a única forma de tratar, que é a insulinoterapia, que é a insulina. Né? E tem que aplicar injeção de insulina? Tem que aplicar a injeção todos os dias e não só uma aplicação. Hoje nós sabemos que quanto mais você imita como o pâncreas de quem não tem diabetes funciona, melhor vai ser a evolução dessa criança. Mesmo que a criança não coma açúcar, tem alimentação lá, ela precisa da insulina? Você tem o carboidrato, a nossa vira açúcar. Nós só temos açúcar. Isso, o carboidrato, qualquer arroz, batata. No caso deles, tudo que eles comem vai ficar parado no sangue se não tomar insulina. E aí tem que medir o índice de glicemia? Sim. Quantas vezes por dia? 4 a 5, né? E como que vocês medem? Eles têm um aparelhinho, isso é bem moderno hoje em dia, né? Que a agulhinha é super fina, é muito rápido o resultado. E eu acho que cada vez estão mais calibrados, quer dizer... Depois a gente vai mostrar umas imagens do aparelhinho para mostrar. Você tem? Legal, estava no intervalo, você pega para a gente mostrar, tá bom. O que mudou na sua vida e na vida da família depois que você descobriu que ela tinha diabetes? Você cai até em desespero, meio que desespero, porque você é leiga no assunto, você não entende do assunto, você não sabe. Aí chega um, fala uma coisa, chega outro, fala outra coisa, vem um médico e fala outra coisa. E você, como não tem nenhum conhecimento, é muita informação para você processar ao mesmo tempo. Então tem um período assim de entender, de pesquisar e de se acalmar, né? Nós falamos que demora 1 ano. Mas depois que cai a ficha. Depois que passa aquele turbilhão, que você vai se informando, você vai lendo, você vai conversando com o médico vai te ajudando, aí o médico e você, a gente vai tentando dar um tratamento que melhore a glicemia, que a gente consegue controlar, aí você vê que não é assim tão desesperador como a gente imaginava. Para você, Adriana, porque você é psicóloga e trabalha em hospital, né? Agora eu não estou trabalhando, eu fiz a minha pós-graduação em hospital. Né? Quer dizer, anteriormente a isso, né? Descobrir que os seus filhos... eu descobri, do meu filho foi depois do estágio, olha que interessante. Da mais velha não, eu não era ainda psicóloga hospitalar. Mas foi muito interessante essa questão de ser psicóloga e ser mãe
de criança com diabetes, porque por acaso, as coisas não vêm por acaso, né? Mas no estágio, às vezes uma enfermeira me pegava no meio do corredor e falava, vai Adriana, vai no tal quarto, tal leito, tem uma mãe que está muito, muito triste, desesperada, porque a criança acabou de ser diagnosticada com diabetes, né? E eu ia lá como psicóloga. E começava a conversar e eu falava assim, isso você vai aprender, vai dar tudo certo. Aí ela falava, alguns casos, mas uma delas falava assim para mim, você não sabe, não é você. Aí eu disse para ela, eu sei, porque eu tenho filho com diabetes. Quando eu falei isso, foi muito bacana, porque ela falou, você? Eu falei, psicólogo também pode ter filho com diabetes. Né? Se identificar. E aí foi muito mais fácil, porque aí ela pôde ver justamente que tem alguém que passa pela mesma coisa e que pode dar uma segurança em que sentido? No sentido que é difícil, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente tem que ter o controle em primeiro lugar para as crianças poderem crescer com saúde, até porque eu falo para os meus filhos, eu falo assim, vai chegar a cura, mas você tem que estar bem para quando chegar a cura, né? Porque se você não ficar bem, a cura talvez não seja tão cura assim para vocês. E Rita, para você, o que mudou na vida dele, da família, até porque são 3 irmãos ali que também tiveram que se adaptar, né? Foi difícil no começo, entendeu? Foi difícil assim, nosso impasse é mudar os hábitos assim da casa, entendeu? Mais difícil assim, mais ser emocional, né? Você teve um acompanhamento de psicólogo, alguma coisa para te ajudar? Precisa, porque assim, é muito difícil quando você fica sabendo que você está perdida, depois quando, tipo que no caso dele, foi da clínica já direto para o hospital. O médico falou assim que ele tinha que ser internado, que estava muito alta. Até eu chegar no hospital, que ele ficou 30 dias internado, depois que descobriu, já estava HI. Aí também não sabia o que era HI. E o que é HI? Raio acima de 600 de já estava acima de 600. É quase assim, não tem mais a medida, né? Então, peraí, vamos parar um pouquinho, que eu preciso chamar o próximo bloco, e a gente começa o próximo bloco explicando um pouco mais de como pode ser o agravamento da doença caso não trate, né? Não controle, tá bom? No próximo bloco também, o trabalho de uma ONG que ajuda pacientes com diabetes. O Papo de Mãe volta logo, continue com a gente. E tem Pedrinho Tonelada batendo papo pelas ruas de São Paulo. É diabético? Não. Não é diabético? Graças a Deus não. E o senhor? Bem, não sou. O senhor tem algum caso na família que tem diabetes? Sua esposa? Como ela descobriu? Fazendo uns exames, agora como não sei, não posso te explicar. Mas ela sofre disso. O senhor procura fazer um regime? Já estou fazendo, perdi 40 quilos e não quero encontrá-lo. 40 quilos? Quanto o senhor pesava? 168 quilos. Perdeu 40 quilos. 3 meses. Eu usei uma velha técnica, o SPA. SPA era diabetes na sua família? Sim, meu avô. Meu avô. Só ele? É que eu me lembro, mas deve ter, às vezes eu mesmo, faz tempo que eu não faço exame, talvez eu tenha e não saiba. Então, quanto tempo mais ou menos faz que você fez o último exame para detectar se era diabético ou não? Há 1 ano atrás. E não era, mas eu preciso fazer desse ano. Todo ano eu faço um check-up para ver. A senhora sabe o que é diabetes? Sei. Fica gordo, passa mal, tontura, um monte de coisa. Diabetes então é ficar gordo e passar mal? Eu creio que sim. Não é isso, né? Ficou gordo, no caso, ficou gordo, e aí é sedentário e tinha chance de ter diabetes. Aí você ficou com diabetes tipo 2. Ah, entendi. Quer dizer, você ficar gordo provoca diabetes, não é a consequência, né? Esse é o João. Olha, o que o João fez? Você fez o quê? Uma dobradura? Foi? É o gato. É o gato. Um gato. Ah, olha, no último bloco eles vão vir aqui pra frente e vão mostrar tudo que eles estão produzindo, viu, Marcela? Bonitinho. Agora, o que a gente estava conversando com a Rita até em relação ao João no bloco anterior, que você falou do HI, né? O que pode acontecer? Quer dizer, se a criança tem o diabetes, não trata, o que pode acontecer com essa criança? Então, o diabetes, o mais importante nesse início do diagnóstico é as 2 principais complicações que nós chamamos agudas, né? Hiperglicemia, a elevação da glicose no sangue, e a hipoglicemia.
porque a terapia que nós usamos, que é a insulina, ela pode provocar hipoglicemia. Mas a criança pode até morrer se não... Pode ir a coma e também falecer. E tem mais uma entrevistada aqui. Tem, agora com a gente está a Cláudia Filatro, que é mãe do Leonardo, de 11 anos, que tem diabetes, né, Cláudia? Exato. E você fundou uma ONG, que é a ONG Pró Crianças de Jovens Diabéticos, que ajuda famílias com filhos com diabetes, né? Exato. Nós atendemos diabéticos tipo 1, né? O pessoal não gosta muito de falar diabéticos, então a gente fala crianças muito doces, muito açucaradas. Nós fundamos no Guarujá em 2005, temos uma filial no Guarujá e uma matriz em Campinas. E ajuda famílias carentes, é isso? Isso, o nosso foco são as pessoas carentes, né? Os excluídos mesmo. A gente faz um trabalho de assistência social, não de assistência médica. Uma coisa importante que precisa ser dita e que é pouco dita é a criança com diabetes tipo 1, a partir do diagnóstico, ela fica dependente automaticamente de insulina e de um cuidador. E aí que começa o grande problema nas famílias, principalmente nas famílias carentes, porque você vai tirar uma pessoa economicamente ativa da família para ela ficar só cuidando. Porque aquela pessoa vai ter que aplicar a insulina na criança, fazer os testes, né? Não tem como... Não só... Vocês trabalham fora, deixaram de trabalhar, como é que é isso? No início, quando eu descobri a doença, eu deixei de trabalhar, para ficar só cuidando dela. E você trabalha com o quê, Sônia? Eu trabalho no metrô, sou metroviária. A metroviária. Você pilota lá o trem do metrô, é isso? Faço mais manobras com o trem, Mas agora você voltou ao trabalho? Voltei. Eu voltei porque a Amanda, graças a Deus, ela é uma criança, ela é uma criança, só que ela tem uma certa responsabilidade, então já me deixa mais tranquila. Ela já aprendeu a aplicar, ela mesma aplica a insulina. Ela já está maiorzinha, no caso do João. Ela já faz Agora você está numa profissão que é mais dominada pelos homens, né? Totalmente. Como a Maria Cândida, hein, Candinha? Ela também está numa profissão que é mais dominada pelos homens. Pilota do metrô. Você sabe que eu sou uma mulher feliz. Cicada dele. Nossa senhora, bendita Almeida, Zé, Viola. E você teve que parar de trabalhar? Eu estava fazendo faculdade de psicologia, já tinha parado de trabalhar, tinha uma empresa anteriormente. E agora é diferente quando fica mas ainda assim, ao mesmo tempo que acho assim, o trabalho físico de você estar ali no dia a dia, ele é mais fácil. Por outro lado, a questão da conscientização, ela tem que ser muito mais forte, porque ela já era uma criança de 14 anos, um adolescente, que faz as próprias escolhas quando sai com os amigos, mesmo na escola. Então, a gente tem que confiar que a gente está conseguindo fazer a educação em diabetes, né, direito em casa, para que fora de casa ela consiga... Eu acho que a Rita que passou mais por isso, porque ele ainda é pequeno, né, Rita? Depende mesmo. Você trabalha fora? Desde quando eu descobri que ele está, né, com diabetes, de lá para cá eu não consegui mais ficar em firma nenhuma. Não consigo, o máximo que eu fico trabalhando no serviço é 4 meses, já peço as contas. Porque você precisa estar muito tempo com ele. Que nem agora mesmo, agora eu estou o tempo todo com ele, porque assim... Você trabalhava de quê? Com o quê? Antes eu trabalhava na rodoviária, né, de auxiliar de atendente ao público. E de lá para cá eu trabalhei em outras firmas também, de auxiliar de limpeza, de ajudante de serviços gerais. E agora, assim, como você não consegue trabalhar, e como é que fica? Porque são 4 filhos, você é casada? Não, sou separada há fazer 3 anos. Mas seu ex-marido ajuda com as crianças? Ajuda, sim, né? Podia ajudar mais? Podia ajudar mais. Porque você se prende, né? Você fica sem... Não por falta de serviço, entendeu? Você tem que fazer as medições, tem que fazer, você que faz as aplicações. Tem que levar ele nos médicos, porque assim, se acha uma pessoa para tomar conta, mas a pessoa já não quer aplicar, porque toma 2 tipos de insulina. Também tem aquela coisa, se ela for trabalhar, você tem que pagar para alguém ficar com seu filho. E mesmo pagando, viu, Mariana, a Cláudia estava contando que ela teve que trabalhar porque levou vários sustos, né, Cláudia, com seu filho, também? né? Olha, para você ter uma ideia... Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com decoração. E eu abandonei, joguei tudo pro alto por conta do meu filho. Para você ter uma ideia, eu saí do hospital porque foi aquele
um pesadelo para primeiro descobrir que ele tinha diabetes. Ele deu 9 entradas de emergência no hospital e vai para um médico, até que o médico chegou para mim, o pediatra falou, olha, você é uma fresca, você está aqui de novo, aquela coisa. E mandou dar mel para ele. Mel. E ele gritava de dor de ouvido, enfim, só o otorrino que conseguiu descobrir. E não pode mel para exatamente. Só quantos anos ele tinha? Ele tinha 3 anos de idade, acabou de fazer 3 anos de idade. E aí eu saí do hospital por conta de todas as internações, ele teve várias internações e tal. Você conhece isso aqui, João? João tá. Você conhece isso aqui, João? ele usa tudo. Daqui a pouco a mãe conta. Então, e eu saí do hospital com uma pneumonia. E eu fiquei muito mal e o médico falou, eu vou te internar. Então eu contratei uma enfermeira para ficar com meu filho. E no primeiro dia que eu saí de casa para ir no balão de oxigênio no hospital, porque eu ia para o balão de oxigênio e voltava correndo para casa, eu saí, quando eu voltei, meu filho tinha perdido a consciência. Então você vê, porque você uma pessoa... E o que tinha acontecido com ele? Hipoglicemia. Porque ela deu muita insulina. Não, ela não deu. Simplesmente ele chegou da escola e ele comeu só um pouquinho, não comeu tudo que tinha que comer, ela não teve jogo de cintura para falar para ele comer tudo, e eu ficando lá no hospital, no balão de oxigênio e tal, quando eu cheguei, ele prostrado lá e sacode, eu ligo pro médico e falo, aplica glucagênio. E hoje ele está super bem. Hoje ele está super bem, mas eu tive que passar por um processo de entender o seguinte, ou você controla o diabetes ou ele te controla. E a Sônia trouxe, né, o que você usa com a sua filha. Conta pra gente o que é isso aqui, Sônia. Esse aí é o aparelhinho, mas é que a gente vai mostrar aqui. Fala o que é esse aparelhinho. Então, esse aparelhinho é o glicosímetro, né, que chamam, que é onde vai medir, né, a glicose no sangue. Então, tem aqui as lancetas que a gente coloca na canetinha, né, aí ela vai e fura o dedinho, uma gotinha de sangue. Aí a gente pega a fitinha, reagente, coloca aqui dentro, aí ela coloca o sangue na fitinha, aí em menos de 5 segundos já vai aparecer o resultado. Esse aparelho é um aparelho caro? Esse aparelho, inclusive, a rede pública, ela disponibiliza. Isso. Alguém comprou, vocês pegaram? Você teve que comprar? Quanto que você pagou? Eu não lembro. É em torno de uns R$100. Você não conseguiu na rede? Não, porque ele estava internado, então precisava do aparelho para poder ter alta do hospital. Aí depois eu consegui, depois que ele saiu do hospital. Eu acho que isso a gente vale a pena até chamar a atenção, até porque nós hoje estamos trabalhando até... Tem a ONG, acho que a Associação de Diabetes, por exemplo, a gente trabalhou para ter uma lei e valorizar essa lei que todo paciente diabético tipo 1, tipo 2, ele tem direito ao tratamento. Então, hoje é uma luta nossa, porque se você for pensar o quanto custa o início de um tratamento, só para o aparelho, as tiras, cada um custa em torno de 1,5, 1,5 porque além do aparelho, você precisa ficar renovando. As fitas são carésimas. Mostra de novo. Então, de 1,5 a R$2 e você usa 3, 4 vezes ao dia. A fita está aqui dentro. Aqui dentro, As fitinhas, essas fitinhas, elas, como a doutora diz, elas são caras, essas fitas. Porque o aparelho não é caro, mas as fitas são caras. Entendi. E daí você usa várias por dia, quer dizer, no fim do mês... Não, a gente aqui não é que Isso aqui também você tem que comprar. Tem. As lancetas também. Só que eu, graças a Deus, eu consigo tudo na rede pública. Na verdade, quando eu fiz o estágio em um hospital público, a endocrinologista que cuidava das crianças, foi até interessante, porque ela também era diabética tipo 1, ela falava assim, paciente meu com diabetes não sai do hospital enquanto a mãe não consegue ir no posto de saúde o aparelho. E aí vira uma pressão que aí, inclusive, o próprio hospital com assistente social tenta ficar no posto, escuta, a gente precisa do leito. E ela não dava alta enquanto a mãe não chegava, até porque no próprio hospital eles ensinavam a usar, porque também tem isso. Você tem que saber o que fazer com aquilo. Porque senão você é obrigada a comprar o que aconteceu com a Rita, né? E não só comprar, mas você tem que saber usar, porque se você usar errado... Você já tem que sair sabendo aplicar insulina, fazer os testes. Se você não sair do hospital sabendo, quando a criança chegar em casa, quem vai ter que cuidar é você. Você não tem mais enfermeira, você não tem médico, você não tem nutricionista, você vai ter que fazer tudo sozinho. Eu queria colocar 2 parênteses. Um é o seguinte, aqui em São Paulo existe uma liminar vigorando que dá acesso à medicação, inclusive a medicação de alto custos. Então as pessoas precisam ter ciência disso, porque a maioria não sabe. Então, se acontece de uma pessoa ir num posto de saúde e eles não entregarem a medicação, principalmente para diabético tipo 1,
isso tem que ser comunicado para a Defensoria Pública, que foi o órgão que, graças a Deus, ingressou com essa ação. A gente até tem uma reportagem que a Rosângela Santos fez que fala mais dessa parte jurídica, dos direitos e tal. Antes de ver a reportagem, eu queria só que você complementasse falando da insulina, que é a segunda parte, né? Porque primeiro faz o exame, daí... Então, o que tem aí nesse kit? Todas as mães com filhos precisam usar isso. E isso também é fornecido na rede pública. A caneta nem sempre. Tudo tem uma história. A caneta não. Mas a insulina, no caso, ela usa a caneta porque ela é criança e eu acho que é mais fácil. É como ela aprendeu a aplicar. Porque a caneta é mais simples de aplicar. Isso, porque assim, aqui você regula aqui as unidades, né? Então, e quem não tem a caneta vai com uma seringa. Então aqui você vem aqui, ó. E a caneta regula. Quanto custa? Depende muito da... 100 e pouco, então de 100 em 100. Você tem descartável, não tem descartável. A caneta, ela traz uma coisa mais leve, e principalmente para adolescente. Até para carregar, gente, se tiver carregando você pode pôr adesivo. Você faz o que você quer. Então, eu acho que... Como usar aparelho no dente, que é colorido. Fica um pouco mais leve. As agulhas são totalmente diferentes, é bem pequenininhas. As agulhas são bem pequenininhas, as agulhas de caneta são pequenininhas, enquanto das seringas são grandes. Então vamos ver a reportagem da Rosângela Santos, que ela fala um pouco mais dessa parte jurídica, né, dos direitos das crianças que têm diabetes. Doutor Marcelo, especificamente que trabalho a ONG desenvolve na área jurídica? O trabalho se dirige para auxiliar as famílias de portadores de diabetes tipo 1 que sofrem para receber a medicação necessária do sistema de saúde. Essas pessoas precisam de medicamentos especiais que nem sempre o Estado fornece. Quando isso ocorre, precisam levar a pretensão à Justiça e aí é que entra o meu papel. E o SUS dispensa o tratamento da diabetes tipo 1 como se fosse diabetes tipo 2. É um tratamento só, padronizado. E existe, na atualidade, um tratamento mais eficaz. Existem drogas que têm efeitos mais prolongados, o que faz com que a criança tenha que receber menos injeções e faz com que o tratamento garanta uma qualidade de vida melhor. Quando o senhor fala que o SUS fornece o tratamento para diabetes tipo 2, mas não sempre para diabetes tipo 1, isso quer dizer, por exemplo, que uma criança muitas vezes é obrigada a usar uma agulha que é usada pelo adulto também? Se for utilizar os insumos que a rede estadual e municipal disponibiliza, essa criança, esse bebê, tem que usar o mesmo tamanho de agulha de um adulto, o que fica dificílimo para a mãe que vai fazer essas aplicações diárias e doloroso também para a criança que vai receber. O nosso grande objetivo é que a Justiça entenda que esse é um problema nacional e que todas as crianças têm que ter esse direito, independentemente de procurar o judiciário para resolver. Mas essa ação já está na Justiça? Já está na Justiça. Não há nenhuma decisão? Não houve nenhuma decisão. Por que na cidade de São Paulo as crianças têm esses medicamentos garantidos? Porque há uma ação civil pública com sentença favorável que garante a medicação para as crianças. É o nosso objetivo em nível nacional. Por isso que o projeto da ONG é ingressar com ações civil públicas em todas as capitais do Brasil para que estadualmente as crianças passem a receber essa medicação. Nada paga a alegria e o conforto de ver uma mãe desesperada, vendo que há uma luz no fim do túnel para o tratamento de uma criança. Esse advogado, ele é voluntário lá da ONG? Isso, ele é voluntário da ONG. Nós estamos em ótimas mãos, doutor Marcelo. Até hoje nós nunca perdemos uma ação. Um advogado de primeira linha. Então, e nós provocamos o Ministério Público Federal, onde nós conseguimos ingressar através deles, com o apoio deles, 2 ações civis públicas contra a União, para que a gente consiga essa medicação de alto custos, que não existe padronizada no SUS para crianças, para que seja padronizada, né? Para que
elas ingressem na lista padronizada do SUS. Tá bom, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco, aí vocês até contam se vocês já passaram muitas noites acordadas, preocupadas, tá bom? E tem a vez do pai também, o Papo de Mãe volta logo. Continue ligado na TV Brasil. Seu pai é diabético? Sim, já. Desde que idade? Ele descobriu com 55 anos, ele tem 62 agora. Ele não pode ingerir açúcar, né, de nenhuma maneira. E eu sei que ele tem um controle de carboidratos, que se ele come arroz ele não pode comer batata. Eu sei que a alimentação é bem regrada. A rotina dele mudou bastante. De diabetes na sua família? Tenho. Já morreu minha avó, meu irmão, tudo com diabetes. E o senhor? É diabético? Não. Não. Fez os exames? Já faço todo ano porque eu sou cardíaco. Você tem algum caso de diabetes na sua família? Eu. Você é diabético? Sou diabético, tipo 2. Vocês viram ali nosso Pedrinho Tonelada, nosso repórter de peso, né? E agora uma coisa que eu queria saber, as crianças até vieram aqui para frente, a gente vai falar um pouco da escola, né, Roberta? Porque não é só a família que precisa se adaptar, é também a escola. É, porque medir o índice de glicemia, aplicar a insulina, controlar as dietas, né? Porque a mãe não vai ficar com a criança lá na escola, né? E depois as mães têm que contar com a boa vontade de professores, de funcionários da escola, ou as escolas estão preparadas? Como é que é? O que vocês podem falar? Eu não sei se estão preparadas, mas em escola que tem enfermaria, com certeza as enfermeiras sabem, né? Sabem alguma coisa sobre, mas elas normalmente não sabem. Eu acho que o grande problema é que eles acham que nunca pode dar açúcar. E eles não sabem que uma hipoglicemia precisa do açúcar, né? E acho que o grande erro é que parece assim, mesmo na ficha das crianças, que tem diabetes. Então é uma coisa assim, diabetes é igual a não açúcar e tal. E às vezes a criança precisa justamente de um suco de laranja. Ou tudo uma questão de informação, né? A Adriana falou em ambulatório, né? Eu fiz uma pesquisa, segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, poucas escolas têm um auxiliar de enfermagem ou um ambulatório. O número não chega a 1%. Nossa. E nas públicas não tem, menos ainda, né? Posso fazer um parênteses para você ver como é difícil a gente falar do diabetes tipo 1. Meu filho, com 3 anos de idade, quando desenvolveu diabetes tipo 1, ele estudava numa escola americana aqui em São Paulo, com enfermeira. Ele teve uma hipoglicemia severa, eu deixei o Glucagen na escola. O Glucagen é uma seringa onde ele tem glicose. E no caso de uma hipoglicemia severa, quando a criança perde a consciência, né, desculpe, ela tem que aplicar aquela seringa. Bom, você imagina, mãe de primeira viagem, eu estou certa que tem uma enfermeira, eu estou numa escola top de linha em São Paulo, você pensa assim, a enfermeira sabe o que ela está fazendo. O que aconteceu? O menino perdeu a consciência, ela pegou o Glucagen e aplicou só a água, porque tem água destilada. E você tem que pegar a água destilada, colocar dentro do hormônio, e sacudir, puxar e aplicar. A professora liga para mim e fala: Cláudia, o Léo perdeu a consciência, nós já aplicamos a injeção e ele não volta. Enfim, eu demorei 40 minutos para chegar na escola, né? Ele já tinha voltado ao normal, mas eu fiquei tão traumatizada que eu tirei ele da escola. Hoje, o que acontece no Brasil com as crianças carentes? A escola pública se recusa, 99,9% se recusa a aplicar a medicação para a criança. Mas não pode se recusar a receber essa criança, né? Eu tenho até uma informação, ó. Não existe uma legislação específica sobre o assunto, mas nenhuma escola pode negar a matrícula a um aluno com doença crônica. Aquela que fizer isso estará ferindo o direito à educação assegurado pela Constituição. E vamos falar sério aqui, né? Eu acho que a aplicação de insulina, uma coisa é você ver que a criança está um pouco mais mole, um pouco que é alguns sinais da hipoglicemia, e você vai lá, pede para a criança ou faz a glicemia, e precisando você dá um suco de laranja, alguma coisa, né, para melhorar. Mas no caso contrário, uma hiperglicemia, é responsabilidade mesmo, porque você não pode errar nas unidades. Se você colocar a mais, a criança pode ter uma hipoglicemia realmente severa. Então, claro que sem defender as escolas, porque eu acho que eu acho que o problema é o medo de errar. Como que é, Rita, com o João? Ele está com quantos? 5, né? 5. Ele está indo para a creche? Ele só vai quando eu estou em casa, porque lá na escola ninguém sabe fazer o teste nem aplicar insulina.
Entendeu? Então, eu tenho que ir fazer o teste lá na escola. Então, quando ele vai para a escola, você vai eu vou fazer para aplicar. Mas ele vai todo dia para creche? Vai. Se eu arrumar fazer algum bico, algum serviço, aí ele não vai. Ah, entendi. Se ele não se sentiu bem na parte da manhã, eu já não levo, porque eu já sei que eu vou ter que fazer o teste mais de um. Mas aí quando você sai para trabalhar, ele vai ao banheiro. Com quem? A Marcela leva. Com quem? Agora tem um mês que eu arrumei uma moça e ela tá, por enquanto, tá sabendo aplicar a insulina. Você que ensinou para ela? E fazer o teste, só que isso aí tem um mês só. Entendeu? Nós vai ver se dá certo para ela ficar. Agora logo ele vai entrar na escola mesmo, né? Daí você já pensou? Daí eu não sei como que eu vou fazer. Olha, tem a Associação de Diabetes Juvenil, tem um manual, né? Eu acho que assim, levar para a escola. Só para vocês terem uma ideia, nós temos no ano passado, saiu um estudo chamado Down, em que você avaliava a qualidade de vida das crianças com diabetes. Tipo, né? Não crianças, adolescentes, mas o que era o que mais... Era o alarme, o que mais preocupava os pais eram as escolas. Porque é exatamente isso. Você não pode dar a responsabilidade para a escola. Se é difícil para a mãe não aprende a aplicar insulina em um dia. Exatamente. Você imagina para alguém que tem várias crianças, né? Você não espera que vá aplicar insulina, mas você pode dar água, você pode ligar, você pode ter contato. Isso dá para fazer. E na hipoglicemia... fornecer alimento para a criança. Exatamente. Então, assim, se você não tem a ponta de dedo, na dúvida, se a criança está, você dá comida, depois você checa. Uma coisa que a gente orienta, e a gente tem, assim, nós temos na associação um manual de nosso aluno com diabetes na escola. E esse manual, o que ele vai dar? O que a mãe e a escola pode ter lá dentro da escola para ajudar. A gente chama assim, kit hipoglicemia. Qualquer pessoa pode fazer download no faz o site, que é www.adj.org.br. Né? Ó, a gente está falando das escolas, vamos saber da Amanda, então, que afinal é uma estudante aqui, né, Amanda? Você está em que ano? Eu tô no 4º ano, 3ª série. 4º ano, 3ª série. Você está com quantos anos? 9. 9. Como que é lá na sua escola? Me conta como é que é. Você alguma vez já teve, assim, alguma crise na escola? Precisou fazer, assim, tomar mais água ou comer alguma coisa? Como é que foi? Teve um dia que eu tava me sentindo muito mal. Aí eu comi alguma coisa, como eu sempre faço quando eu me sinto mal. Primeiro eu tenho que medir, aí eu vejo quanto é que tá, dependendo de quanto é que tá, eu tenho que comer alguma coisa. Você mesma já faz a medição? Já. Você leva aqueles seus kits para a escola? Menos a insulina. A insulina não, só o kit para medir. Como é que é lá na escola? Os amiguinhos, a professora, todo mundo te ajuda? Sabem que às vezes você precisa mesmo comer? Um dia eu fui no passeio da escola, aí tinha uma menina que às vezes ela sempre fica do meu lado, ela quer me ajudar. Aí quando eu passo mal, às vezes eu aviso pra ela e a gente sobe lá em cima pra medir, aí a gente come. Eu como, na verdade. Mas se ela quiser comer também, você deixa. Agora eu tenho que falar uma coisa, ela é a sua cara, não? Caramba! Posso falar uma coisa que eu achei uma graça da Amanda e que eu acho que é às vezes uma coisa interessante se pensar. Eu acho que quando a gente pode educar também os amigos das crianças, e eu conto com os amigos dos meus filhos, porque eu falo, vocês vão sair, você toma conta do meu filho. Eu falo assim, toma conta, você vai ser meus olhos lá. Porque às vezes o professor não consegue ver, mas a amiguinha do lado consegue. Quais são as sequelas e por que elas ocorrem? As sequelas, elas estão muito relacionadas com o controle glicêmico, né? Então, basicamente, o que a gente sabe que se você controlar a glicemia, você diminui o risco de complicação. Complicação crônica estão relacionadas com alteração nos vasos. A gente chama vaso grande e vaso pequeno. Isso nós chamamos microvascular, macrovascular. E pode perder a vista, pode ter complicação em retina, né? Então em olho, pode levar a cegueira e que pode ser prevenida. Você vai ao oftalmo, faz o controle de ponta de dedo e mantém a tua glicemia estável. Outra coisa é o rim, que você pode ter lesão renal, é uma das principais causas de insuficiência renal crônica, é o quadro de diabetes, além de doenças cardiovasculares, coração, derrame. E tem alguns fatores que são importantes, acho até dar alerta para adolescente que está começando a vida de coisa, cigarro,
piora muito a evolução da doença, né? Então, pressão alta piora, obesidade piora. No medidor da minha filha, dos meus filhos, sempre eu coloco saquinho de açúcar, sempre, porque, sabe, vai que tá no carro dirigindo. Começou a ter uma tremedeira, parou no farol, fez a medida, tá baixo, não tem onde parar, poxa, abre o saquinho, porque a gente, não tem esse saquinho nas lanchonetes, paga alguns lá, não, você precisa de graça, você não acha? Eu acho que a gente tem que se adaptar, não tem jeito, porque se você olhar como uma coisa, vai virar uma coisa assim, né? João, vem cá um pouquinho, falar com a tia aqui. Vem cá, me conta uma coisa, você fez um gato e um balão, é isso? E você jogou bola lá atrás? Você gostou de vir brincar aqui no Papo de Mãe? Você acha que mãe fala demais ou fala pouco? Pouco? E você conhece alguém que tem diabetes? Conheço várias pessoas. Quer dizer, tem gente da minha família, não tão próximo, primo, tia e tal. Mas tem um grande amigo com quem eu jogo tênis. E a primeira vez que eu vi assim, uma pessoa falar em hipoglicemia foi exatamente ele, porque ele começou a sentir tontura durante o jogo, parou, pediu um refrigerante doce, mandou, ficou bom, continuamos jogando. O Oscar. E a Roberta tem agora uma curiosidade, né, para encerrar o programa, porque está chegando ao final do nosso tempo. Amanda, você tem cachorro? Tenho. Que raça que é? É vira-lata. Vira-lata? Então ele é bem inteligente. Qual que é o nome dele? Sutão. Sutão. Você vai gostar dessa curiosidade que eu trouxe. Ele quer falar que ele tem também. Você também tem? Então fala, agora ele vai falar. Como chama seu cachorro? Spike. Spike. Ele é grandão ou ele é pequenininho? Grandão. Grandão? Então olha só o que a tia Roberta vai contar ali. Ó. Na Inglaterra, um labrador é capaz de detectar o nível de insulina no sangue de uma menina de 6 anos. Pelo faro, o cão pode perceber o risco de uma crise e, para alertar a dona, o cachorro lambe a mão da menina. Lá na Inglaterra, há 8 cachorros registrados como hipoalertas, cães que têm a habilidade de cheirar e prever um ataque de hipoglicemia em pessoas com diabetes. Vocês sabiam? Gente, que máximo eu tenho eu vou educar esse cachorro. Gente, olha, obrigada por terem vindo. A gente precisa, infelizmente, encerrar o programa. Vamos fazer aí uma última rodada. Se quiserem mandar beijo, né? Ela queria mandar beijo, divulgar o site. A gente divulga mais uma vez também aí para ajudar todos que estão nos assistindo, né? Para quem você queria mandar beijo? Eu queria dar um beijo para minha professora Kelly, para a professora Jocelyn, que me leva para a escola. Eu queria dar um beijo para todos os meus amigos, para minha amiga Lana, que sempre me ajuda, para a Roberta, para um monte de pessoas. Ai, que bom! Então tá bom. Obrigada, viu, por ter vindo. Você é muito linda. Todos são muito lindos. Então, eu também queria fazer um agradecimento também, como a Cláudia comentou há um tempo atrás, que ela viu a solidariedade, né, das mães. Eu também queria agradecer todas as mães dos amiguinhos da Amanda, que quando ela ficou internada, ficaram muito preocupados. Os amiguinhos, quando ela saiu do hospital, que ela retornou para a escola, fizeram uma festa tão linda para ela, que eu não me esqueço até hoje. Acho que o Tom também não esquece. Então, eu também queria agradecer muito às mães, aos amiguinhos da escola, que ajudam ela também lá, não oferecem doce, não fica assim, comem, se vai comer alguma coisa, não fica comendo na frente dela. Eu acho isso muito legal. Ou oferece doce na hora que tem que oferecer, né? A gente aprendeu que pode oferecer. Eu acho muito legal da parte deles, então eu queria deixar esse meu agradecimento. Todas as pessoas que me ajudaram também, que graças a Deus teve várias pessoas, a DJ, as meninas da educação, da ginástica olímpica, que ajudam ela também. E a Adriana? Não, eu também quero agradecer até a oportunidade, porque eu acredito que a informação, ela é essencial para você tirar estigma, para você não errar tanto. Então, primeiro isso. E segundo, também agradecer os amigos dos meus filhos, que aí já não são mais os pais, né? Porque eles têm realmente, eu percebo que eu posso contar, e é importante a gente saber que tem alguém do lado que não é a gente. E a Rita, logo ele vai ter que ir para a escola, né? A Rita está preparada para isso? Até lá voltar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai te dar uma cópia do Papo de Mãe. Quando você for fazer a inscrição dele na escola, você leva o programa, mostra para a professora, conversa com a professora, né, doutor? Manda um beijo para os seus outros filhos que não... um beijo para o Luan e para a Railane. Que não vieram. Tá bom, obrigada por terem vindo. Doutora? Eu acho que a
pelo menos o que eu queria terminar é que, apesar de ainda não ter cura, ela dá para ser controlada, né? E que uma coisa muito importante é você ter o abraço de outras pessoas. E eu acho que procurar uma associação de que tem esse apoio faz toda a diferença na vida de quem tem pela primeira vez um diagnóstico de alguma coisa que fala assim, seu filho vai ter para o resto da vida. Eu acho que as associações podem abraçar e assim, e a gente tentar trabalhar em cima disso de educação. É www.adj.org.br. Tá ótimo. E a Cláudia? Eu quero agradecer muito vocês pelo espaço aqui, né, por todos vocês que vieram participar. Sem vocês a gente não teria conseguido juntar tudo isso. Queria agradecer muito os nossos voluntários, que são pedras preciosas. A nossa grande força são os voluntários. Nós estamos com 32 voluntários, nossos patrocinadores, né, as pessoas que colaboram. E deixar aí um recadinho para as mães, que é possível sim você controlar o diabetes, você ter uma qualidade de vida, né? E para isso você precisa, como a doutora falou, né, eu assino embaixo, procurar as associações que estão aí de braços abertos para receber essas pessoas, né, principalmente nós, como ONG de crianças carentes. E quem quiser entrar em contato conosco, o nosso site é www.prodiabéticos.org.br. Foi um prazer. Tá bom, e eu queria convidar vocês, quem puder participar do nosso chat, que começa logo após o programa, porque muitos telespectadores podem também fazer perguntas e conversar com vocês também. Até as 9 horas da noite a gente fica ao vivo, tá bom? Então, e no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre racismo. Saiba mais sobre o nosso programa, acesse www.papodemãe.com.br. O chat do Papo de Mãe está no ar a partir de agora. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Agora, João, vou chamar os cachorros para cantar com você aqui. Como é que é? Polegares. Onde estão? Aqui estão. Eles se saudam. Eles se saudam e se vão, e se vão. Sabe que um dia eu passei mal, até quando eu estava vindo fazer o programa também, e quando foi no final da noite, o meu amigo ligou, o Almir Padial ligou para saber como é que eu estava, se estava tudo bem. Aí ele chegou para finalizar e disse bem assim, olha, Candinha, se você precisar de alguma coisa, você já sabe, né? Eu falei, tá, eu ligo pra você. Ele, não, compre o cachorro. Eu quero fazer um agradecimento também a vocês que me convidarem a fazer parte